Bom dia, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, colegas, amigos apicultores. Ali é o apicultor Telmo Bamber, apiário Melo Nativo do Sul, do município do Biritama. Estamos aí no primeiro dia do curso de manhã, começando o curso. Não é esperado o aluno que a gente queria ter, que a gente tinha feito inscrição para 15 alunos, estão a metade ali. Mas o principal, os alunos que estão ali, ensinaram que vão ter interesse para fazer essa aula. Então a gente vai ter 4 dias de curso. 4 dias de curso, vão ter aula ali. Está ali a minha esposa, está ali a professora. Então a gente vai fazer 2 dias de aula teórica e aí 2 dias de prática. Então para nós é um prazer ter a nossa professora, ela é de Erechim, explica bem para os apicultores iniciantes, que eu e minha esposa, já temos mais experiência, mas tem ali os apicultores que têm interesse iniciante. É uma pena ali que a gente se esforçou tanto, trabalhou para trazer e o pessoal do município, que mora até na cidade. Não, por enquanto não vieram, vamos ver, de repente de tarde ou amanhã aparecem. Então é uma coisa muito complicada. O pessoal praticamente não tem interesse, não quer de tempo. A gente trazer um curso ali gratuito, é um curso gratuito, um curso completo de 4 dias e o pessoal não tem interesse de participar. Então, para mim é frustrante como apicultor, que a gente vai aprender, mas muita gente já sabe, a coisa a gente já sabe, mas queria passar para outro pessoal para manter nossas abelhas vivas. Um trabalho que a gente precisava, a gente vê dificuldade, querem começar com abelha, mas não sabem a experiência. Até o rapaz que está falando ali com a professora, um rapaz de Cerro Largo, tem uma caixa, e procurou e veio fazer o curso, é muito bom. E aí tem outro pessoal que eu trouxe de Cândido Godói, que estão ali também, iniciante. É uma coisa lamentável, mas estou eu e minha esposa ali dando força ali, a gente vai dar força, a gente vai ceder o nosso apiário para a prática. Então a professora vai fazer a parte dela e a gente conseguiu fazer a nossa parte. E vamos ver, de repente hoje à tarde, amanhã vem mais e vai ser de bom proveito. Então a gente espera que vamos ter sucesso no curso para melhorar, mas então, detalhe, eu vou seguir gravando o áudio, o vídeo. Eu trabalhei dentro da Universidade de Passo Fundo por 17 anos, tá? Só com abelha. Então eu fiz o curso de graduação e aí eu trabalhei 17 anos dentro da universidade só com abelha, trabalhando com a parte de ensino, pesquisa, extensão, trabalhamos muito com a Imater. E aí, pessoal, nesse tempo, então, 17 anos dentro da universidade e 10 anos de Senac. Então, a gente tem um pouquinho de experiência. Então, na realidade, assim, ó, em torno dos 25, 28, 27 anos trabalhando com abelha, tá? Então, assim, ó, pessoal, a gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem o que aprender, certo? Então assim, pessoal, ó, duvide naquela pessoa que diz que já sabe tudo. Então, assim, eu tenho certeza que eu vou aprender alguma coisa com vocês e vocês vão aprender alguma coisa comigo, tá? E aí, na realidade... Então, pessoal, como é que funciona? Tá? Vai botar o microfone onde? Tá? Então, pessoal, nós temos 4 dias de curso, então nós vamos trabalhar 2 dias aqui na sala de aula, na parte teórica, vamos ver toda a parte, nós vamos ver toda a parte do funcionamento da abelha, toda a parte de biologia, de colmeia, vamos ver tudo em vídeos e fotos aqui, para vocês terem uma ideia do que nós vamos ver lá no campo. Porque o que acontece? Não adianta eu chegar e hoje lá no campo. Vocês têm ideia do que nós vamos ver lá no campo? Vocês têm ideia do que é um ovo de abelha, do que é uma larva, do que é uma pupa, do que é uma rainha, do que é uma realeira, alguma coisa assim? Muitos têm, mas a maioria não tem. Então, é isso que nós vamos ver aqui na parte teórica. Tudo que nós vamos ver aqui na teoria,
vamos ver lá na prática depois, tá? Então, toda essa parte de biologia da abelha, toda a parte de equipamento de proteção individual, vou pegar no teu pé o curso inteiro. Tá, pessoal? Se nós não tivermos equipamento de proteção individual correto, ajustado, ninguém vai pro campo. Tá? Certo? Depois nós vamos ver toda essa parte. Não importa o tipo de tecido que é. E tem algodão, e tem nylon, e tem duplo, e tem antiferroada, depois de ferroada, antes da ferroada, logo depois. Ó, pessoal, tem um monte, é a mesma coisa que o tecido nessa roupa aqui. Tá? Então, o que eu tenho que levar em consideração para ter o equipamento de proteção individual? Tamanho. Tá? Simplesmente assim, não importa o tipo de tecido, eu tenho que ver o tamanho. Eu não posso trabalhar empacotado a vácuo, tá? Eu tô lá no campo com uma temperatura de 25, 30 graus, eu tenho que ter conforto no meu equipamento de proteção, tá? Equipamento de proteção, pessoal. Macacão, jaleco, sei lá como é que vocês vão usar. Pode usar duas partes, pode usar uma parte só, tá? Macacão ou jaleco. Luva também, a luva, pessoal. E tem luva de couro, tem luva não sei do que, tem... Não importa o tipo da luva, também tem que ver o tamanho da luva, tá? E bota. Pessoal, para nós ir pro campo, nós temos que ter bota. Não me vem com aquele sapatinho de ir na missa, de ir na baladinha, de ir jogar bocha. Não, pessoal. Tem que ter bota no mínimo meia canela, de meia canela para cima. Por quê, pessoal? Lá no campo eu tenho cobra, eu tenho aranha, eu tenho espinho, eu tenho... Se eu vou pro campo, eu tenho que usar bota. Tá? Então, pessoal, tem muitas pessoas que acham que vão dominar a abelha e não vão com o equipamento adequado, aí a abelha pega. Tá? E aí pode se tornar alérgico e nunca mais conseguir trabalhar com a abelha. Tá, pessoal? Então nós vamos ver toda essa parte, nós vamos ver toda a parte de equipamento. Os acessórios aí tem o tipo de colmeia, pessoal, não importa o tipo da colmeia que eu trabalho. E tem colmeia Schenck, colmeia americana, colmeia cortinada, colmeia Schirmer. Tem vários tipos de colmeia. Não importa o tipo de colmeia que tu trabalha, mas que você tenha todas elas iguais dentro do apiário de você. Gostou da caixa Schenck? Vão trabalhar com a caixa Schenck. Não é o recomendado, mas se tu gostou, vai trabalhar. Mas que essas caixas sejam todas iguais. Para o marceneiro, pessoal, 1 centímetro o prego puxa. Para a abelha, não. 1 centímetro para a abelha é uma avenida. E uma avenida grande. Tá? Então, eu tenho que ter dimensionamentos corretos dentro da caixa de abelha. Isso que nós vamos ver também. E depois nós vamos ver a parte de campo. Aí nós vamos lá no campo, o que nós podemos fazer nessa época? Troca de favo, tá? Trocar os favos velhos pelos favos novos. Se eu não tenho caixa bem dimensionada, um favo não cabe na caixa da outra, eu vou trocar com quem? Tá? Olha como o dimensionamento de caixa é interessante. Outra coisa, colocação de melgueira, que com certeza nessa época nós já podemos colocar melgueira também, tá? Então é o trabalho que nós vamos fazer no campo. Outra coisa, distribuição das colmeias dentro do apiário é interessante também. Nós aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, nós temos que deixar nossa caixa no sol. Porque nós temos muita umidade, ainda mais esse ano agora, com muita chuva. Se eu deixar minha caixa muito na sombra, eu vou ter muita umidade, vou ter problema de fungo e bactéria. Tá? O Nordeste é outra coisa. O Nordeste é o contrário, eles têm que levar água na apiário e colocar as caixas na sombra. Então, cuidado quando vocês vão ver. Nada contra essa parte de vídeo na internet. Tem que ver de onde é que o pessoal está falando. O manejo é o mesmo, mas são em épocas diferentes. Tá? Então, cuidado com isso. Então, aí de volta gravando de novo. O que vai acontecer? 50 mil abelhas. O que ela produzir, ela vai consumir. Então, o enxame não vai morrer de fome, mas também não vai sobrar. Porque o mel que a gente colhe é o mel que sobra na produção das abelhas. Tá? Eu tenho uma rainha só em cada colmeia, pessoal, não tenho mais do que uma rainha em cada colmeia. Se alguém conseguir ver mais do que uma rainha assim, mas eu não consigo ver uma, como é que eu vou ver duas? Se alguém achar que tem 2 rainhas na colmeia, não. Uma pode ser a rainha e outra a princesa. Tá? Rainha é só uma. Certo? E zangões, pessoal, por que 0 zangões? Porque primavera e verão eu não tenho zangão. Seria um pouquinho diferente no Nordeste, um pouquinho diferente. Tá? Por isso que eu digo, cuidado quando vocês vão ver esses vídeos, veja qual que é a região que vocês estão vendo. Porque o problema do Nordeste não seria frio, o problema do Nordeste seria a falta de chuva, muita falta de chuva.
1 ano e meio, 2 anos de chuva já é complicado para o Nordeste, tá? E nós aqui, o nosso problema é umidade e frio. Se bem que frio para as abelhas não é muito problema. Senão eu não teria abelha na Europa. Elas não vieram de lá para cá. O problema da abelha é a umidade, por causa de praga e doença. Tá? Então eu vou ter zangão só na primavera e no verão aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Porque outono e inverno não existe voo de enxameação. Não existe enxameação, consequentemente não vai existir zangão. Então aqui, pessoal, chega, isso claro, depende muito da região do Rio Grande do Sul, a região de vocês aqui lá para o final de abril, início de maio, que é uma região mais quente. Se tu pegar a região da Serra, vai ser lá no início de março, metade de março em diante, as abelhas, se sobrou alguns zangões, elas colocam eles para fora. Então tem muitas pessoas que chegam na colmeia e vê muitas abelhas mortas na frente da colmeia. E o pessoal acha que é abelha. Nessa época não, são os zangões que as abelhas vão colocar eles para fora, porque chega no outono, ele vai perder a função, não vai mais ocorrer acasalamento no outono e no inverno. Por que ele vai ficar dentro da colmeia, comendo 3 vezes mais que uma abelha e não trazendo nenhum alimento para dentro da colmeia? Tá? Então, na próxima primavera vai ocorrer a postura do zangão de novo e vai continuar assim. Certo? Então agora, pessoal, nós estamos no verão. Agora, toda colmeia que tem zangão, que tu vai chegar, antes de abrir a colmeia, que tu vê que tem zangão entrando e saindo, o enxame está bom. Eu não tenho zangão em enxame pequeno, onde não tem estoque de alimento, eu não tenho zangão. Tá? E o zangão, pessoal, ele tem livre acesso em todas as colmeias. Então, ele pode entrar numa colmeia muito pequena, enxame pequeno, pode, mas ele não vai ficar ali dentro porque as abelhas vão expulsar ele para fora. Não tem alimento. Não tendo alimento, ele vai povoar as colmeias que têm bastante alimento, certo? Ou enxame pequeno, dificilmente vai ter enxameação. Enxame grande sempre vai ter enxameação, certo? Pessoal, o tempo de vida de cada um deles. A rainha, pessoal, até 2 anos e meio. Economicamente viável, 1 ano só. Chega no final de cada temporada, que seria final de inverno, início de primavera, essa rainha vai sair da colmeia de que jeito? Na enxameação. Rainha velha sai com todas as abelhas adultas, quem é que fica dentro da colmeia? Rainha jovem com as abelhas jovens. Vou mostrar para vocês o que é isso daqui a pouquinho. Tá? Então, pessoal, economicamente viável 1 ano, mas ela pode durar até 2 anos e meio, 3 anos. Mas aí já está na capa da gaita. Aí não serve mais para nada. Já vou mostrar para vocês o porquê. Tu já pensou, Maurício, cada ano você sacrificar a tua matriz lá? Não dá, né? E nós temos que sacrificar a nossa matriz aqui. Nós temos que retirar a nossa matriz de dentro da colmeia. Então, pessoal, se você vê a biologia da abelha, é uma tragédia. A cada 40 dias as abelhas, olha as abelhas operárias, a cada 40 dias elas estão morrendo. A rainha, a cada ano, ela vai morrer, ou se eu não retirar da colmeia, vai correr enxameação, ela vai embora. Quando ocorre a fecundação lá no voo, o zangão morre. Quando a abelha pica, ela perde o ferrão, ela morre. É uma tragédia. Tá? Para tudo isso, pessoal, eu tenho que ter uma rainha muito bem alimentada, uma rainha com uma genética muito boa, para quê? Para mim continuar com aquelas acima de 80, 100, 150 mil abelhas dentro da colmeia, porque a cada 40 dias eu estou perdendo elas. Consequentemente, eu tenho que ter alguém para repor essas abelhas. Quem é que vai repor essas abelhas? A rainha com a postura. Certo? Então o tempo de vida da rainha economicamente viável 1 ano, o zangão primavera e verão, só, outono e inverno não vou ter zangão dentro da colmeia, e as abelhas operárias em torno, uma média de 40 dias. Certo? Acima disso aqui, pessoal. E agora, qual que é a diferença dessas 3 aí? Como que começa um zangão, como que começa uma rainha e quando começa um operário? Deixa eu mostrar aqui essa tabela aqui para vocês, depois eu mostro aqui. Tudo parte de um ovo. Não se apavorem, pessoal, nós vamos ver esse ovo lá no campo. Tá? Por isso que é importante essa parte teórica aqui, para mim mostrar para vocês terem uma ideia do que vocês vão ver aqui, para vocês verem lá no campo. Então, pessoal, tudo parte de um ovo. Tá? O ovo do zangão, onde vai nascer zangão é um pouquinho diferente, é um ovo não fecundado. Tá? Então, o zangão, pessoal, como nós dissemos aqui, é o legítimo filho da mãe. Ele não precisa da parte masculina para ele nascer.
Isso aí é uma reprodução por partenocarpia, tá? Que ele não precisa a parte masculina para nascer. Isso, pessoal, são poucos. Então, estamos de volta aí gravando. Segmento do curso na parte da tarde. E ao menos os alunos que estão aí são iniciantes e gostam e eles prestam atenção. Isso é o principal. Estão aí para aprender com nós. Nós também, a gente também vai aprender. Mais ainda que a gente já sabe. Tá, pessoal? Então aqui, ó. Então qual que é a divisão de trabalho das abelhas? Então elas têm até elas nascer 21 dias, como vocês viram, né? A partir daqui que ela vai ter 40 dias de vida. Então dentro desses 40 dias ela vai ficar 20 dias dentro da colmeia e 20 dias ela vai ficar fora da colmeia. O que ela vai fazer dentro desses 20 dias? O porquê que ela não consegue sair voando? Porque quando ela nasce, pessoal, vocês viram ali, ela nasceu, mas toda a parte interna dela não está nada formada ainda. Vai ter que formar. Então, se eu pegar uma abelha que nasceu e pegar ela na mão e esmagar ela não vai nem me picar, tá? Porque ela tem toda a parte interna para ser desenvolvida, ela só tem a parte de fora pronta. E aí, nesse tempo que ela vai ficar ali, ela só vai ficar esperando a transformar todos os órgãos internos dela para ela conseguir voar? Não, pessoal. O que ela vai fazer? Ela vai fazer os trabalhos internos. Então, a primeira atividade da abelha é aquela que eu falei para vocês hoje de manhã. O faxineiro, o que é? Ela vai colocar a própolis no interior do alvéolo, aonde vai ficar as 3 carapaças dela ali, tá? Que se ela não propolizar, vai ter problema de infecção, certo? Então, é o primeiro trabalho dela, é faxineira, é limpar o lugar onde ela nasce. E por ironia do destino, ela vai limpar o lugar, mas o lugar vai ficar mais sujo, né? O favor vai ficar mais escuro, mas é por causa da própolis, tá? E aquecimento de ovos e larvas, isso hoje. Hoje está tranquilo o aquecimento de ovo e larva lá na colmeia, agora de tarde, porque está quente. Durante a noite, quem ajuda elas a fazer isso são as abelhas campeiras, tá? E no inverno também. Não são só as abelhas de até 3 dias de vida que vão aquecer a colmeia. Se precisar, que é o caso do inverno, as abelhas adultas vão ajudar elas a aquecer a colmeia. Justamente por isso, pessoal, que nós estávamos falando hoje de manhã, qual que é a melhor hora para trabalhar com abelha? As horas mais quentes do dia. Por quê? Quanto maior a temperatura, menos abelha eu preciso que fique dentro da colmeia para ocorrer o crescimento da cria. Porque aqui dentro, 32, 33 até 35 graus, tá? Passou de 35 graus, vocês já viram as abelhas se abanando na frente da caixa? O que acontece? Porque como tá mais quente do que 35 graus, ela vai ventilar a colmeia. Então, justamente por isso que nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos que trabalhar com redutor de ovado. Você reduz a entrada da caixa no inverno, que é muito frio, e agora no verão você abre a caixa. A mesma coisa que nós. Se fosse inverno aqui, nós estávamos com aquela porta toda aberta? Não. A abelha é a mesma coisa. Então, você vai reduzir a entrada da abelha no inverno e você vai abrir toda a lateral da colmeia no verão, tá? Então, esse, pessoal, é o primeiro trabalho da abelha, é limpar o local onde ela nasce. Propolizar aonde ela nasceu para não ocorrer problema de doença. A segunda etapa dela, pessoal, é aqui que ela vai produzir a geleia real. É a nutriz. O que ela vai fazer? Ela vai consumir pólen e vai passar numa glândula hipofaringiana, aonde ela vai produzir geleia real. É a mesma coisa que a vaca. Como é que a vaca produz leite? Que o veterinário me desculpe lá, mas não é sangue que passa na glândula mamária? Mais ou menos isso? Mais ou menos. Vamos deixar assim, tá bom. Tá? Então, não é mais ou menos isso que ela produz leite? É a mesma coisa que aqui. Então, ela tem uma glândula, esse pólen vai passar na glândula e ela vai processar esse pólen em geleia real. Pessoal, vocês viram a importância de quando eu retirar uma rainha da caixa, por que colocar os quadros com as pupas, com a cria quase nascendo? Porque a segunda função dela é produzir geleia real. Então, se eu colocar o quadro com a cria fechada lá, quando eu retirar a rainha de dentro da caixa, até essa rainha nascer, e até essas abelhas nascerem e ficar em torno de 4 a 12 dias,
elas vão produzir geleia real. Então, quando a rainha nascer, elas estão aptas a produzir geleia real. Tá? Então, por isso, pessoal, que é muito importante essa fase. Se eu não tenho produção de geleia real dentro da colmeia, eu vou ter uma rainha mal alimentada, consequentemente, eu não vou ter uma postura muito uniforme. Eu posso ter uma rainha jovem, mas está faltando alimento. Tá? Porque o alimento da rainha é exclusivamente geleia real. Então, quando eu vou dar uma olhada, e se eu tenho alimento dentro da colmeia, eu tenho que olhar se eu tenho mel e se eu tenho pólen. Porque o pólen é o alimento das abelhas, mel e pólen, o alimento a alimentação da abelha é energética e proteica, energia o mel, açúcar e proteína o pólen. O pólen, pessoal, ele é uma proteína vegetal. Tanto que você pode produzir pólen e consumir pólen para substituir claro que não vai substituir, mas substituir a proteína animal, tá? Então, o pólen é o substituto proteico, o alimento proteico da abelha, tá? E exclusivamente ela precisa de pólen para produzir geleia real. Passado essa fase, pessoal, vai atrofiar, não vai desaparecer essa glândula, por quê? Já explico para vocês o porquê que não pode desaparecer essa glândula aqui. Aí atrofia essa glândula e vai desenvolver a glândula de produção de cera. Ela está lá dentro da colmeia, ela está em torno de 3. Acontece, se você colher pólen no inverno, a entrada de pólen é muito pouca no inverno. E tu vai colher ainda, aí vai faltar pólen lá dentro da colmeia. Tá? Então pessoal, aqui, ó. Como é que a abelha... Então, o pólen, pessoal, ela não processa nada. Simplesmente assim, o que é o pólen na natureza? Ela simplesmente vai lá na colmeia, aliás, na flor, e vai coletar o pólen. O pólen, pessoal, na natureza, ele é sólido. Por que tem o pessoal que é alérgico a pólen, tem rinite, tem problema de alergia? Tu enxerga o pólen na natureza? Não. Ele é muito fininho. Ele é microscópico. Aquela bolinha ali, pessoal, tem milhões e milhões de grãos de pólen ali dentro. Só para você ter uma ideia, pessoal. O grão de pólen é tão fininho que ele passa dentro do cabelo do milho. Vocês têm uma ideia de quanto o grão de pólen é pequeno? Ele é microscópico. Tá? Porque o que acontece? Como é que ocorre a polinização do milho? O pólen é produzido lá em cima no pendão e a espiga está aqui embaixo. O pólen cai do grão de milho, entra no cabelo do milho e vai lá embaixo fertilizar o ovário. Cada grão de milho é um ovo, onde ele vai fertilizar esse ovo e vai produzir um grão. Por isso a importância da abelha. Não, para o milho a abelha não precisa. Mas ela mexe em cima e ele cai. O vento faz isso. Tá? A abelha não precisa. O milho, pessoal, a maioria das plantas cultivadas, soja, milho, trigo, arroz, não precisa de polinização cruzada. Eles se autofecundam sozinhos. O que precisa de polinização, pessoal? Os agentes polinizadores, não é só a abelha. O beija-flor, o morcego, a mamangava, todos aqueles mosquitinhos, borboleta poliniza muito. Vocês não viram borboleta lá na flor hoje? Lá que nós vimos lá no restaurante? Então, pessoal, quem que é totalmente dependente da polinização? Maçã. Sem abelha, pessoal, não se produz maçã. Tomate, tá? Pimentão, morango, tá? E todas as plantas rasteiras. Abóbora, melancia, melão, moranga, essas precisam de polinização. Tá? Então, o pessoal chega e diz assim, não, que se a abelha morrer dali 2 anos, o mundo vai morrer de fome. Não é bem assim, não. As plantas cultivadas, você pode produzir mais, mas não que elas não vão produzir, tá? Mas eu já falo para os colonos, para preservar ali, sim, para eles preservar. Tá, pessoal, e existem vários tipos de polinização. Tipo assim, todas as plantas que produzem grão, soja, milho, trigo, arroz, cevada, centeio. Isso aí eles têm órgão masculino e feminino na mesma flor, eles são de autofecundação. Inclusive a canola, ela vai produzir mais, mas sem abelha ela produz. Um pouco menos, mas produz. A maçã não, pessoal, a maçã não produz nada sem abelha.
Mas o café, uma vez no vídeo, o cara isolaram um pé de café, aquilo 30%, o outro estava... Eu não conheço café. É? Eu só trabalho dentro do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não produz café? Pode ser. Eu tô falando plantas nossas, tá? Então, o que que acontece? Maçã não produz, as de barraço. Melancia, abóbora, melão, essas coisas, pessoal, elas têm assim, ó. Elas não são de autofecundação porque elas têm flores masculinas e flores femininas na mesma planta. Eu não sei se vocês já se tocaram, vou pegar, todo mundo conhece uma planta de abóbora, né? Abóbora e moranga. Aquela planta, aquela flor laranja linda e maravilhosa. Metade daquelas flores são masculinas e metade são femininas. Então, na mesma planta, eu tenho flores masculinas e femininas, e aí sim, os agentes polinizadores, inclusive o vento, tem que pegar o pólen da planta masculina e levar para a planta feminina, na mesma planta. Aí, por isso que elas são totalmente dependentes de polinização. Tá? Então, vocês já foram numa produção de tomate, de morango, de pimentão, ela tem um ambiente protegido, mas ela é aberta do lado, né? Ela não é totalmente fechada. Por que ela não é totalmente fechada? Porque senão não vão deixar os insetos chegar ali e não tem o vento que leva o pólen de uma planta para outra. Tá? De uma flor para outra. Aí agora eu tenho plantas, pessoal, que eu tenho a planta inteira macho e a planta inteira fêmea. É diferente das de barraço, que na mesma planta eu tenho flor masculina e feminina. Uma planta é o kiwi, não sei como é que vocês chamam aqui. É que na região de vocês não produz porque é muito quente. Mas é difícil. Plantou ali uma meia... Tem um carapaz que plantou uma meia hectare, ali tá assim, ó. Sim, mas e floresceu? Não. Tem. E tu... mas não adianta ter 2 femininos, né? Ou 2 masculinos. Então, eu tenho plantas femininas num lado e planta masculina no outro. Eu tenho que ter alguém que leve esse pó. Tá? A maçã é um pouquinho diferente, pessoal. A maçã, ela tem o órgão feminino e masculino na mesma flor. Só que a mesma cultivar não se autofecunda. Eu tenho que ter cultivares que aí vai ter o cruzamento de pólen de cultivar diferente. Se você for num pomar de maçã, tu vê direitinho os cultivares lá. Não me pergunta que eu não sou expert em maçã, tá? Mas eu tenho que ter cultivares diferentes para se autopolinizar, tá? Então, pessoal, a abelha